Oi, gente! Olá, pessoal! Boa noite, boa noite! Vamos chegando! Então, pessoal, vamos chegando! Boa noite, pessoal! Boa Olá, noite! prof. Oi, Tudo, tudo tudo bem? tranquilo. Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre essa prova, né? Essa prova aí. Sobre essa prova. Por- Porque assim, É ó, verdade. Luiz, avisa se a minha internet começar a dar problema, tá, tá? Porque aí eu tá troco aqui Full HD, as tá? redes. Tá. Ah, tá bom. Então tá. Gente, olha só, a gente vai tentar organizar aqui, porque eu sei que tem muitas dúvidas, né? Muitas coisas sobre essa prova de segunda fase, então a gente vai tentar organizar o seguinte. Luiz, o que tu acha? A gente começa falando sobre essa função da anulação, depois a gente fala sobre os itens da peça e das questões ali, o que pode ou não ser aceito a partir das dúvidas que a gente vem recebendo, e depois a gente dá orientações de estudo, né? Para quem quiser começar o estudo já agora, a gente fala aí do curso que foi Eu liberado. O acho que que falamos tu da acha? Pode ser suspensão assim? primeiro dessa toda essa história, tá? Posso, prof? Então, Pode. pessoal, o que que aconteceu, né? Ah, houve um vazamento da prova antes das 17 horas. Isto é incontroverso, isso ninguém se discute, porque eu, por exemplo, eu tive acesso à prova, era quase 4 horas, tá? E existe uma possibilidade dela ter vazado também no turno da manhã. Por que possibilidade no turno da manhã? Porque tem uma história que entrou num grupo do WhatsApp e mandou que seria mandado de segurança e tudo mais. Então, de tarde é certo, de manhã tem suas dúvidas e está suspenso, tá? Está suspenso a correção da prova em direito do trabalho para análise se houve efetivamente vazamento e, se houve efetivamente vazamento, vão analisar a OAB juntamente com a FGV o que vão fazer. Com isso, pessoal, a gente não tem. O pessoal, o áudio está baixo. Acho que não é o áudio, acho que é minha voz que não sai. Com isso, o que a gente pode dizer? Eu sei que é muito, mas muito difícil, mas tem que ter calma agora. Professor, tu acha que vai anular para um? Tu acha que vai anular para dois? Tu acha que vai anular tudo? Gente, o que eu acho ou não acho não muda em nada. O que vai acontecer é a OAB e a FGV, quando tiver o parecer, eles vão tomar uma decisão. Se essa decisão for o que o CEISC entende que é correto, ok. Se nós entendemos que tem algo que não está de acordo, que não é correto, nós do CEISC, né, nós vamos se manifestar, nós vamos reclamar, nós vamos fazer tudo o que pode ser feito. Mas antes de sair o inquérito policial, nada pode ser feito e tudo que for dito do que pode ou não pode acontecer. Ah, professor, eu fiquei doente, não fui fazer a prova. Se anular, eles vão deixar eu fazer de novo? Primeiro, a gente não sabe se anular. E se anular, eles vão dizer para quem cabe ou não. Eu fui bem, vai anular para mim? Também é uma decisão da FGV. A gente queria dar a resposta para vocês, a gente queria solucionar este problema para vocês, mas este problema nós não conseguimos resolver. Né? Então, da minha parte, eu acho que seria isso. Né? Eu sei que é muito difícil, mas temos que ter calma, né, prof? Exato. Pessoal, eu desativei os comentários só para não ter interferência, porque eu vi que alguns estavam reclamando ali da qualidade do som, então eu espero que tenha melhorado assim. E, pessoal, eu reitero o que o Prof. Luiz tem dito, assim, tá numa incerteza para todo mundo, para vocês, para nós. É uma situação inusitada, tá, gente? Uma situação muito inusitada. Temos, assim, ó, histórico lá em 2007, 2010, de algumas situações que ocorreram, mas recente não há. Então, nós não sabemos como vai ser procedido com relação a isso, tá?
professora, você acha que... Porque assim, eu também estou recebendo mensagens de pessoas que foram bem, que identificaram a peça, que fizeram bem e que não querem ter que refazer a prova, né? E aí, eu também eu entendo essas pessoas, né? Porque, pô, vou fazer a prova agora de novo, eu não sei como é que eu vou ir, né? Vou ter que estudar tudo de novo, vou ter que seguir estudando agora. Então, gente, a gente não sabe o que vai vir, né? Hoje de manhã, quando a gente fez uma live com o professor Nidal, a posição do CIS, que é se anular, que seja para quem foi prejudicado, né? Porque para quem tem um bom desempenho, né? Essa não é uma prova como de concurso que você compete com as outras pessoas, né? Que aí sim, a questão de uma pessoa ter sido favorecida pode mudar todo o jogo, porque aí você vai ter lá num concurso, aquela pessoa que foi favorecida vai entrar e você não. Aqui não é isso, né? Então, na verdade, a gente não tem, tá, pessoal? E a gente tem que ser muito honestos com vocês. A gente não tem uma posição firme para dizer para vocês sobre o que vai acontecer, porque, primeiro, depende dessa investigação, depende da posição que a OAB vai tomar nesse caso, e aí da decisão que ela tomar tem vários caminhos, né? Anula, não anula, anula para todos, anula para alguns. Quem vai poder fazer, quem não vai poder fazer, quando vai ser a nova prova, se é que ela vai existir. Tudo isso, nesse momento, são incógnitas. Nós não temos a informação. O que eu espero, daí não é o que não é assim, é o que eu espero, é que tenha uma posição logo, breve, tá? Isso eu digo em questão de essa semana, mais tardar semana que vem, ter uma posição a respeito disso. No que se refere a teremos anulação ou não. Só que como o prof. Luiz disse, é uma questão criminal, envolve investigação, só que ao menos para dizer para vocês, olha, voltem a estudar, que vão ter que refazer a prova, ou, né, se a prova vai ser mantida, enfim, para dizer o que vai acontecer, porque eu espero que vocês não tenham que ficar nessa angústia por muito tempo. É o que eu espero, mas se vai ser assim ou não, não sei, tá, gente? De coração, tudo que a gente queria era ter essas informações para dar para vocês, mas é uma situação totalmente fora do padrão, então a Outra, gente não sabe. Então, esse é o outra primeiro questão, isso vai ponto, né? demorar para se tomar uma decisão? Investigação policial pode ser simples, pode ser mais complexa do que a gente imagina, tá? E daí é importante, pessoal, principalmente quem está na repescagem. Todos podem fazer isso, mas principalmente quem está na repescagem, fazer a tua inscrição na primeira fase do 37. Porque se não anular, tu tem que estar inscrito na primeira fase do 37 para começar tudo de novo. Se anular, daí tu não precisa pagar o boleto agora. O boleto ele é projetado lá para frente, né, prof? Então, assim, ó, tu não precisa pagar, mas faz a tua inscrição na primeira fase, tá? E já começa a estudar daí para a segunda fase. Se anular, tu faz a tua segunda fase de novo, não paga o boleto da primeira fase, né? Se anular. Se não anular, tu já está inscrito na primeira fase, já está bem treinado em trabalho, passa a estudar as outras disciplinas. Então tem que cuidar isso quanto à questão da inscrição na primeira fase para tu não perder este prazo e não ter que esperar para o 38º exame, tá, da OAB, né, prof? Aí. E aí, gente, é importante, então, ó, quem tá na repescagem faz a inscrição. Não quer dizer que você vai ter que fazer, você não perde o direito de repescagem por ter feito a inscrição na primeira fase, tá, gente? Não tem nada disso. Você pode fazer, guarda o boleto, e se reprovar, se efetivamente anular, enfim, você vai lá e faz o pagamento, tá? E aí já vamos começar a comentar aqui um pouquinho da prova, tá, gente? Considerando, vamos então considerar que seja mantida a prova e que sejam mantidos aqui os espelhos. Lembrem que esse é um espelho preliminar, vem um espelho definitivo depois, tá? Com o acréscimo de alguns fundamentos legais, algumas possibilidades de resposta, isso é possível aparecer. Então eu já começo falando Prof, sobre a peça, prof, pessoal. eu Eu não vou te recebi ajudar na peça dessa vez, tu já parou para pensar nisso? É toda contigo, eu vou ler isso aí um pouquinho, tá? Depois eu volto, tá? Que sacanagem, né? Que sacanagem. Gente, olha só, foi mandado de segurança e algumas pessoas me mandaram assim questionamentos. Não dava para ser RO, não dá para vir no espelho definitivo RO, gente. Eu vou ser muito honesta com vocês. Não. Era uma decisão interlocutória. O enunciado deixava isso claro, que era uma decisão interlocutória. Então, eu não vejo cabimento de RO ali de nenhuma forma, tá? Professora, eu fiz, sei lá, ação rescisória. Não era o caso, não tinha trânsito em julgado.
Ali nós estávamos diante de uma decisão sobre a antecipação de honorários periciais. E essa decisão, gente, por ser uma decisão interlocutória, ela não comporta recurso. A única medida judicial cabível era mesmo o mandado de segurança, tá? O que eu acho que pode acontecer, então? Ali, onde fala, deve ser indicada a Lei 12.016, ou o artigo 5º, inciso 69 da Constituição, talvez eles abram um pouco mais o leque para trazer também o artigo 114 da Constituição, para trazer a própria OJ como um fundamento, tá? Então, assim, pode ser que aqui eles venham com mais fundamentos para justificar o cabimento da peça, tá? Ali é uma possibilidade. E ali eles falam que é o mandado de segurança para quê? Para revisar aquele ato judicial que determinou a antecipação dos honorários periciais. Então, para essa tese, para esse argumento de que honorários periciais não devem ser antecipados, aqui a banca colocou o 790B da CLT e a OJ 98, que efetivamente são os fundamentos esperados e adequados. Com relação à indicação do assistente técnico, e aqui o direito de apresentar quesitos, eu recebi algumas mensagens dizendo assim, mas prof, isso era direito líquido e certo? Poderia ser discutido no mandado de segurança? E eu digo para vocês o seguinte, pode, gente, pode sim ser discutido no mandado de segurança, porque o enunciado deixou esta informação transparecer ali, tá? Ele deixou claro. Então, se você já está fazendo mandado de segurança porque teria que antecipar os honorários periciais, não custa nada já colocar essas outras teses. E lembram que a gente conversou? Na dúvida, faz a tese. Quando o enunciado diz que proibiu a apresentação de quesitos, que não pôde indicar assistente técnico, vocês fossem procurar, vocês iam chegar no artigo 465, parágrafo 1º, lá no inciso 2º, inciso 3º do CPC. Eu sei, gente, que essa é uma tese um tanto quanto diferente, né? Mas, por essa lógica, assim, de o enunciado deixar ali claro que tinha esses indeferimentos, dava para pensar em buscar. E aí eu recebi perguntas sobre aceitar outros fundamentos, como a súmula do TST que fala sobre o pagamento do assistente técnico. E aí, gente, eu acho que esta súmula não, porque não se tratava sobre pagamento de assistente técnico, mas do direito de indicar o assistente técnico. Então, talvez, e aqui até a gente pode buscar lá, é a súmula 341 do TST, até vou pegar aqui, ó. Ela fala que a indicação do assistente técnico é uma faculdade da parte, a qual responde pelos respectivos honorários, ainda que vencedora do objeto da perícia. Quem colocou a súmula junto para complementar, especialmente por aquela parte inicial dela, que diz que é uma faculdade da parte, até tudo bem, tá? Mas sozinha, a súmula, sem fazer essa explicação de que era um direito da parte indicar o assistente técnico, eu entendo que daí vai estar faltando argumento, tá? E a outra, o outro fundamento, que era da CLT também, ele não é tão específico quanto ao direito em si da indicação do assistente técnico. Então, acho que o que a banca vai priorizar mesmo é esse que eu comentei ali para vocês, tá? Que já veio no espelho. De todo modo, a gente tem que esperar. Às vezes a banca ela vai lá, especialmente quando o índice de reprovação é alto, ela vai lá e inclui, né? Especialmente se for um fundamento recorrente das provas, ela vai lá no espelho definitivo e aceita. Quanto a liminar, gente, era o artigo 7º, inciso 3º ali da 12.016 que teria que ser indicado. Eu acho que aqui não tem outros fundamentos a serem indicados. Talvez venha o artigo 300 do CPC com a possibilidade de pedir tutela provisória, tá? Talvez venha no espelho definitivo. E nos pedidos finais ali, então, o que a intimação da autoridade coatora está fundamentado no inciso 1º ali do artigo 7º, a reiteração do pedido de tutela liminar para a concessão da ordem ali, tá certo? E a oitiva de testemunhas, e a oitiva do MP também tá certo, tá? E aí dizer que a prova já estava pré-constituída, porque não era um caso de produção de provas, né, no mandado de segurança, e fazer o fechamento. Então, acho que a peça, gente... E aí me perguntaram muito quanto vai valer. Nós não temos como saber quanto vai valer, gente, cada item. Como é uma peça pequena, o que eu posso dizer para vocês é que provavelmente as teses ali vão valer uma pontuação significativa, tá? Mas esquecer de um fundamento, esquecer de uma informação ou outra, não é motivo para vocês entrarem em pânico, tá? É normal que alguma coisa ou outra vocês não fez o endereçamento correto, esqueceu de um fundamento, isso é normal,
mas vai valer 0,10, 0,20, então não se apavorem com isso, tá? Maravilha. Então, Prof. Luiz, agora eu vou deixar eu comentar um pouco mais. Acho que é a 1A que há mais uma gerou que mais gerou dúvidas, né? dúvidas, né? Que é a do bancário. E aqui, pessoal, eu acho, tá, que vai caber um recurso aqui, tá? Já adianto para vocês. Primeiro, eu quero eliminar algumas hipóteses, tá? Súmula 109 do TST. Eu entendo que não cabe. A súmula 109 do TST, ela ocorre quando eu trabalho 8 horas e não recebo hora extra. E daí vai lá e fica descaracterizado o meu cargo de confiança e eu passo a ter 6 horas. Daí eu vou ter direito a 2 horas extras. E daí o banco diz, mas o valor que eu tenho que pagar de 2 horas extras eu quero compensar da gratificação. Isso é vedado. Esse é o texto da súmula 109, que não é a situação prática ali, tá? Não é a situação prática do enunciado. Eu entendo quem colocou, porque é bem estranho. É uma questão que ela está mal formulada e o meu recurso eu vou falar com a professora Luana, que é a nossa professora de português. Quanto à questão da súmula 102, inciso 6º, tá? Que é a que fala que o caixa bancário é 6 horas, independente da gratificação recebida, a súmula 102, inciso 6º, ela é fundamentada quando tu tem um caixa executivo, ali é só caixa, mas aí é caixa executivo, que é o chefe dos caixas, e esse chefe dos caixas recebe a gratificação de 1/3 e a empresa aumenta a sua jornada para 8 horas. Então não é hora extra, não tem pagamento. Daí tu vai dizer o seguinte, ó, o caixa, ainda que executivo, mesmo que receba a gratificação de 1/3, ele não tem direito não é jornada de 8 horas, é 6 horas, logo ele vai ter direito a hora extra. Ali, pessoal, ele não recebia a gratificação de 1/3. Então ele nem se enquadra nessa hipótese, tá? A súmula que veio no gabarito é 199, que ela fala da pré-contratação de horas extras, que inclusive eu e a Cleise fizemos um artigo juntos sobre o tema, um dos poucos artigos que a gente fez juntos, né? Artigos acadêmicos, a gente escreve livro, né? A gente fez um artigo que inclusive vai sair num livro agora no que vem, sobre a aplicação da súmula 199 do TST. A súmula 199 do TST, gente, eu estou me demorando, as outras vai ser rápido, porque essa aqui a explicação é mais complexa. Quando tu contrata um bancário para 6 horas e tu diz o seguinte para ele, cara, tu é 6 horas, mas assim, eu preciso de ti 8 horas. Então, assim, tu já vai fazer 2 horas extras todo dia. Ou seja, tu pré-contrata a hora extra e isso é considerado nulo, tá? E dá a entender o enunciado disso. Quando eu li a primeira vez, foi. Quando a Cleise me passou, foi. Também a súmula. E eu não vejo como erro a súmula. Isso não vai mudar, não vai mudar. Porém, tem uma brecha ali que dá a ensejar a questão do 224, parágrafo 2º, e o 102, inciso 3º. Por quê? Porque aí é que tá, ó, prof, que eu estava estudando, diz o seguinte, ele ganha 4.000 mais uma gratificação de 1.000 para remunerar as horas extras. Ou seja, está dizendo que a gratificação substitui as horas extras, dependendo de como tu interpreta no português. E daí sai da função da pré-contratação e entra na função do empregado que ganhava 4.000 e recebia uma gratificação de 1.000. Ele não está enquadrado na exceção do 224, parágrafo 2º, porque ele recebe gratificação inferior a 1/3. Logo, ele tem direito à 7ª e 8ª hora extra. As duas situações, o resultado final do argumento é o mesmo, né? É o mesmo, né? Então, pessoal, eu vou elaborar um argumento aqui para tentar incluir um ou no gabarito. Um ou no gabarito. A súmula 199 não cai fora, em hipótese alguma, porque eu responderia pela súmula 199, a Cleise e a FGV. Mas, gente, talvez até seja um pouco de forçação de barra da minha parte, porque tem uma questão em português ali.
mas a gente faz isso por vocês, né? Porque se eu conseguir incluir mais um gabarito, mais uma possibilidade, é mais alunos aprovados, tá bom? Então, na minha parte da questão 1A, não tem súmula 109, não vai vir, não adianta fazer recurso. Súmula 102, inciso 6º, ele não recebia a gratificação de 1/3, então ele não se enquadra naquela situação e não era caixa executivo. Talvez o 224, parágrafo 2º, e a súmula 102, inciso 3º. Muito bem. Aí a questão 1B, gente, a única dúvida que eu recebi é se poderia ser aceito o parágrafo 1º ali do artigo 843. E aí eu digo para vocês que, infelizmente, acho que não, gente, porque como era específico sobre ser ou não empregado, o parágrafo 3º é mais exato com relação a isso e diz expressamente que não precisa. Então, assim, eu gostaria muito de dizer para vocês, pode ser o parágrafo 1º, mas conhecendo a banca, é provável que ela mantenha o parágrafo 3º por ser mais específico, tá, gente? Então, de fato, é o parágrafo 3º que diz sobre ser empregado ou não. O parágrafo 1º que pode ser qualquer preposto, mas não fala da condição de empregado ou não. É o parágrafo 3º que fala Questão do isso, número tá? 2, a alternativa A, pessoal, tinha que ser súmula 159, inciso 2 ou artigo 450. Se tu botou só súmula 159 ou se botou súmula 159, inciso 1, não tem o que fazer, tá? Aqui não tem o que fazer, infelizmente, tá? Prof, na questão B da incompetência territorial, estão perguntando para mim, então provavelmente para ti também, se caberia nessa situação quem botou o caput do artigo 800. Sim, gente, nesse caso, por ser mais específico, tá correto, não vai ter prejuízo de nota. O que não acho que vão aceitar aqui é só o artigo 651, porque o 651 ele só define a competência territorial, ele não fala da medida judicial que deveria ser adotada. E a medida judicial é a exceção de incompetência prevista no artigo 800 da CLT. Então, aqui quem botou o caput, ok, tá certo, mas quem foi lá e fundamentou só com 651, aí eu acho que não, gente, daí não é O o caso parágrafo primeiro, correto, acho que tá? também não, né, prof? Não, não, era o caput daí, Ok, se for o caso. vamos lá. Questão 3 também tem uma situação, não, muito parecida, que é a do uniforme, tá? A do uniforme, pessoal, quem colocou o caput do 456A, eu também acredito que deva vir a pontuação, pois tem duas informações sobre a logomarcas e sobre a limpeza. A logomarca é o caput, limpeza é o parágrafo único. Então, a resposta estava no caput. Quem colocou o caput do 456A deverá ter sua nota. Deveria, né? A FGV é louca, né? Mas deveria, com certeza, se eventualmente não considerar, nós vamos fazer um modelinho de recurso para que seja aceito. Isso aí. E na questão B, gente, que é do agravo de instrumento ali, a única dúvida era se caberia embargo de declaração. Eles trouxeram o espelho, daí a possibilidade dos embargos de declaração também. Então, tanto o agravo de instrumento, quem respondeu, ou quem respondeu embargo de declaração, vai ter a questão considerada correta. Essa eu acho que não gerou A questão maiores 4, dúvidas. o 614, parágrafo 3º da ultratividade do acordo de convenção, é essa, não tem outra possibilidade, tá? Como correta, tá bom? E, prof, eu recebi alguns que especificaram na B do recurso de revista, veio o 896. Aí teve uns que colocaram 896A, B ou C, especificando uma das hipóteses de cabimento. Eu acho que a banca vai considerar, tá, gente? Até porque ali a deduz do enunciado era uma violação da lei federal, que daí seria a letra C, mas também por falar de convenção coletiva, daqui a pouco alguém interpretou que fosse ali na linha B. Então, eu acho que aqui a banca vai considerar quem especificou a linha sem problema algum, tá, gente? Então, assim, em resumo, né, Luiz, eu acho que as questões não foram tão problemáticas. O que mais foi problemático nessa prova foi uma peça inusitada, que de fato deixou muita gente assim inseguro, com dúvida de como fazer, por ser inusitada, né, gente? Por ser algo que não é o habitual, não é aquela peça que cai toda hora no exame de ordem, tá? Mas aí também dizendo, ó, eu recebi perguntas nesse sentido, se mandado de segurança poderia ser cobrado tendo em vista que não tem a lei no nosso edital, só que tem a previsão
previsão do mandado de segurança expressamente lá no conteúdo programado. Então, assim, eu não vou criar falsas expectativas em vocês, tá, gente? Eu sei que nem sempre eu vou estar aqui para falar o que vocês querem ouvir, mas eu entendo que quando a banca colocou lá mandado de segurança, ela para estudar o mandado de segurança tem que ter conhecimento da lei do mandado de segurança. Então, infelizmente, a gente acha que por esse caminho não vai ser o que a gente vai conseguir êxito, né? Dizer que a prova tem que ser anulada porque o conteúdo não estava no edital. Porque eles vão dizer que estava lá sim, estava escrito mandado de segurança, né? Então, não é por falta de previsão do edital. Essa é uma dúvida que eu tinha Perfeito. Eu recebido, acho que Luiz. se tu puder, prof, agora a gente ativar os comentários para ver se a gente deixou passar alguma dúvida e daí a gente dá uma olhadinha, né, para sanar as dúvidas, tá? Aí já respondendo, ó, a gente fica como, né? Até exato, que era a última coisa que eu queria falar para vocês também, assim, que gerou muitas dúvidas. Professora, eu estudo agora, eu espero, porque eu sei isso que a gente liberou o curso, estendeu o acesso ao curso para quem era nosso aluno. Então, assim, eu estudo, eu espero o resultado, o que que eu faço? Se você errou a peça, se você foi muito mal, você já começa seu estudo, tá? Eu vou ser bem sincera, já começa a estudar porque não há tempo a perder. Agora, se você foi bem, né, tem aí uma perspectiva de ter acertado a peça, conseguiu identificar a tese, foi mais ou menos bem nas questões, aí você acalma e espera a definição, espera o resultado, porque não há essa necessidade de você sair correndo e estudar, né? Então, avalie como está a sua situação hoje, né? Porque se você já não foi bem na peça e não foi muito bem nas questões, mesmo que aí não anulou, se não anular, você vai ter que fazer a prova. E aí você tem que começar o estudo quanto antes. E se anular, vai ter que fazer a prova igual. Então, quanto antes começar a estudar, melhor, tá? Então, assim, ó, para quem não foi bem, começa o estudo. Quem tá bem, não tem por que se desesperar, porque a gente tem que esperar daí o que vai ser definido pela OAB, Vamos tá, lá. gente? A súmula 199, inciso 1, vai ser considerada, eu entendo, tá? Isso eu tinha esquecido da 1A. Prof, eu, eu fiz o mandado de segurança, mas errei o endereçamento, fiz como se fosse o RO. Gente, o importante, se tu fez mandado de segurança, tu não teve a sua peça zerada, ela vai ser corrigida e aí vão analisar se tu errou o endereçamento, tu vai perder ponto. Se na forma que tu escreveu o RO deixou de passar alguma informação que é importante no mandado de segurança, tu vai perder ponto, tu vai perdendo pontos, né? Mas a gente tem que ver e talvez até não seja talvez até não seja tão rigorosa a correção justamente pelo fato de tudo que ocorreu. Talvez eles tenham deem uma coraçãozinho deles aí esteja dado uma amolecida aí para vocês, tá? Em razão de ter sido mandado de segurança e tudo mais. Quem não colocou sim, pode falar, prof. Gente, deixa eu só fazer uma consideração, gente. Aqui, ó, é claro que tecnicamente não é correto fazer a estrutura do RO, porque mandado de segurança é uma petição inicial, tá, gente? Eu preciso deixar isso registrado aqui. É uma estrutura de petição inicial direcionada para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, o que eu preciso dizer para vocês? Nós não temos precedente da banca com relação a isso. Nós nunca tivemos o mandado de segurança sendo cobrado. Então, a gente está dizendo aqui o que a gente supõe. Depois não adianta vocês dizerem, o professor Luiz Henrique disse que ia considerar e a banca não considerou. A gente está supondo, né? Lembrem que a banca tem essa discricionariedade, porque, vamos lá, 100% correto está fazer dessa forma? Não, não está. Pode ser que a banca faça essa consideração, vá descontando os pontos? Pode ser, mas eu não posso garantir isso para vocês. Com relação à tempestividade, pode ser que venha no espelho definitivo, tá, pessoal? Não veio aqui no espelho preliminar, não quer dizer que não possa vir no espelho definitivo. Frequentemente, eles incluem coisas lá no espelho definitivo. Então, quem fez, não tem problema, né? Vai ter lá, se vier como item de pontuação, vai ter a pontuação. E se fez e não tá no espelho, também não perde nota, tá? Então, bem tranquilo com relação a isso. Pessoal, a gente já fez a análise, tá? Se tu colocou algum fundamento que a gente não indicou, a tendência é que não seja aceito, tá?
E infelizmente a questão do bancário eu vou tentar dar uma forçada ali, porque eu vi que muito foi na súmula 102 ali, eu vou tentar dar uma forçada no argumento para conseguir, tá? Não sei se vai dar certo. Como eu disse, a gente está aqui para tentar ajudar, tá? Para tentar ajudar vocês, né? Mas assim, não muda a súmula 199. A, re- a, Se tiver reaplicação, a gente não sabe. Vai anular? A gente não sabe. Vai anular para quem? A gente não sabe. A gente não sabe se vai anular. Nem vai começar hoje, amanhã, será, depois da manhã, um inquérito para apurar. Infelizmente, pessoal, nós não temos algumas respostas que vocês querem que a gente tenha, tá? A gente não tem, a gente queria ter. Gente, assim, ó, para vocês entenderem o nosso lado também, de ontem para hoje, nós estamos tentando buscar todas as fontes, todas as informações. Nós praticamente não dormimos, né, Prof. Luiz? Nós estamos, assim, ó, gente, desde ontem trabalhando intensamente. Hoje, quando todo mundo estava divulgando já sobre a questão ali de ter esse posicionamento da OAB, nós checamos, antes de mais nada, em fonte oficial, para não brincar com os sentimentos de vocês. Nós temos que ser muito responsáveis aqui, porque a gente sabe que muitos de vocês estão nessa expectativa. Então, assim, a gente não pode vir aqui dizer, vai anular, vai todo mundo ter que fazer a prova de novo, vai ter que fazer isso. A gente não, sabe, pessoal, a gente não tem essas respostas e seria leviano da nossa parte nós virmos aqui e falarmos qualquer resposta só para agradar vocês, para que vocês, digamos assim, a Prof. Cleide e Prof. Luiz estão dizendo isso. Só que daqui a pouco não vai ser isso que vai acontecer. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, assim, não, nós aqui do CEISC, vocês sabem que esse é o nosso posicionamento, nós não brincamos com os sentimentos de vocês. E por isso que quando a gente precisa dizer, ó, esse fundamento não vai ser aceito, a gente diz, porque vocês daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, vão vir nos cobrar e dizer, mas você disse que tal fundamento ia ser aceito e a banca não aceitou. Então, a gente também tem que ter essa coragem, né, gente? Eu diria para vocês que é muito mais fácil aparecer numa live para falar o que todo mundo está esperando, né? Do que aparecer numa live para ser sincero e falar aquilo que às vezes não é o que a pessoa que está ali assistindo quer ouvir, sabe, gente? Isso vocês vão fazer quando vocês forem advogados. Às vezes o cliente vai estar pedindo para vocês um parecer, será que eu vou ganhar a ação? E vocês vão ter que dizer, depende do juiz, não sei, né? Vai depender do juiz, vocês não têm que dizer isso para o cliente, vocês não vão poder garantir para o cliente de vocês que, sim, você vai ganhar ação, é certo, porque vai depender de um terceiro, depende do juiz decidir. Então, a vida de vocês enquanto advogados, vocês vão se deparar por situações tal qual a que a gente está passando agora, que a gente não tem como afirmar para vocês com exatidão isso, de que vai ou não ser anulado, porque não depende de nós, né, gente? Não é uma É, decisão nossa, assim, ó, certo? daí, assim, a gente fica desse jeito, como que a gente não tá legal. Por quê? Porque a gente recebe, hoje eu recebi mais de 2.000 mensagens no Instagram brincando, dizendo, professor, vai anular. Eu não sei, cara, eu não sei, como é que eu não sei. Vai pontuar de tempestividade? Não veio, não veio. A gente não sabe por quê, porque é a primeira vez que caiu. Professor, vai anular se eu errei o nome das partes. Gente, essa questão do anular aqui é o seguinte, zerar a peça, né? Zera a peça se tu não fez mandado de segurança. Se tu fez mandado de segurança, eles vão corrigir, tá? Daí depois se tu errou por dentro lá da formatação, aí é um critério da FGV. É isso que eu quero que vocês entendam de nós, que a gente, infelizmente, nessa prova a gente não tem todas as respostas que vocês querem. Infelizmente a gente não tem. E a gente fica mal por isso, porque a gente entende a situação de vocês. Vocês querem uma resposta. Que dia e horário vai ser a prova? E daí a próxima prova vai ser fácil ou vai ser difícil? Será que na próxima prova vai cair outra peça inusitada? Não sabemos, não sabemos. Quem decide isso é primeiro a Polícia Federal, depois passa o relatório, depois a OAB e a FGV se reúnem, decidem se vai ter, não vai ter. Então, assim, a gente pede um pouco de compreensão de vocês que a gente não consegue trazer todas as informações. Né? A gente não consegue. Vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro, vai ser junto com a outra.
né? E eu estava de atestado médico. Então, assim, ó, gente, tá bem difícil para nós. Tá bem difícil. Tá bem difícil para É. nós. E eu sei E, que tá para vocês também. Eu sei que tá para vocês, né? Então, é um sofrimento conjunto, tá? assim, ó, pessoal, assim, há muitas coisas que vocês estão trazendo sobre a peça, por exemplo, será que vai vir a tempestividade? Não sabemos. Lembrem que a banca tem discricionariedade. Eu entenderia que seria possível pelo enunciado, porque trouxe ali que tinha sido a audiência tinha sido há 2 semanas, ou seja, deu uma dica de que isso poderia vir como item de pontuação. Mas a banca tem discricionariedade, ela pode elencar como item de pontuação ou não. A mesma coisa o endereçamento, ela colocou ali, ó, que seria o endereçamento para o presidente do TRT de Santa Catarina. Pode ser que eles vejam que muita gente endereçou genericamente e depois no espelho definitivo eles tragam a opção do endereçamento genérico. Pode ser que sim, pode ser que não, tá, gente? Outra coisa. Ah, professora, no modelo tá assim, aqui tá diferente. Aqui, na verdade, não tem uma peça resolvida. Aqui tem o que deveria ser colocado como item pontuado. Não quer dizer que mais coisas não teriam e poderiam ser feitas, apenas não foram elencadas para fins de pontuação. E, aliás, isso pode vir no espelho definitivo. Outro exemplo, cerceamento de defesa. Onde entra o cerceamento de defesa? Na questão de indeferir os quesitos e o assistente técnico. Se dentro dessa tese, falando sobre isso, você diz não podia ter indeferido o assistente técnico, não podia ter indeferido os quesitos. Você falou que isso gera um prejuízo para a defesa, você fundamentou, a tese está correta, você só trouxe um fundamento diferente. Então tá ok, você vai ter a pontuação igual. Agora, se você viajou muito, fez outra coisa e não falou disso que gera o prejuízo para a defesa, que é a indicação do assistente, que é a possibilidade da indicação dos quesitos, aí talvez não pontue. E por isso eu não posso ser categórica em dizer vai pontuar, não vai pontuar, que depende como ficou. Depende dessa interpretação do ser humano que vai corrigir a prova de vocês, né? E isso vocês passaram, quem é nosso aluno sabe, vocês passaram por isso quando vocês faziam simulados e a gente dizia, olha, o corretor é um ser humano, ele faz uma interpretação da prova de vocês, tá? Então, assim, ó, a gente tá aqui diante de uma prova que não tem precedente, gente. Não tem, para nós podermos dizer para vocês, olha, sim, tempestividade vai ser pontuado. Não, não vai ser pontuado. Nós não sabemos se a banca vai querer pontuar ou não, tá? Então, assim, entendam o nosso lado também. A gente pode ter ou não a inclusão no espelho definitivo, tá? A inscrição no curso de pescagem é depois do resultado definitivo, que é lá depois de 20 de janeiro, tá bom? Como é que vão ser as aulas do curso se houver anulação? Primeiro a gente tem que ver se vai ter anulação. Até então, as mesmas aulas que estão lá disponíveis. Outra questão, pessoal, assim, basicamente em resumo, quem acha que passou, descansa e fica aguardando notícias. Quem sabe que não passou, já começa a estudar, o portal está liberado, seja para tu refazer a prova, se houver anulação, seja para tu fazer a repescagem, tá? E quem estava na repescagem, mesma coisa, acrescendo a informação da necessidade de se inscrever na primeira fase, que abriu as inscrições, que estão abertas as inscrições, tá? A Mirella botou quem passou e botou E eu kkk. quero. Mirella, a maioria dos alunos conseguiu fazer o mandado de segurança, tá? A maioria dos alunos, a maioria, eu digo o seguinte, longe da questão relacionada se fosse aquelas principais peças, mas se colocar na balança, mais da metade conseguiu identificar o mandado de segurança, tá? Lembrando, pessoal, até não era o objetivo, mas foi dado no curso ao vivo, o mandado de segurança estava em todos os cronogramas. Eu falei 2 vezes do tema, não indiquei, não montei a peça, mas do cabimento do mandado de segurança, resolvendo 2 provas, na aula 5 e na aula 15 minha, tá? Então, assim, ó, nós tivemos muitos alunos que acertaram. É que a indignação é muito grande, tanto de quem não acertou a peça, quanto de quem acertou a peça. Porque os alunos que acertaram a peça também estão indignados, daí dá uma dimensão um pouco maior, né? E muitos que fizeram mandado de segurança, muitos fizeram, mas
tipo, sem aquele textinho pronto da inicial, da contestação, do RO. Fizeram o seguinte, vamos ler a lei, que inclusive era uma orientação da Cleice, né? Caiu algo, deu branco, vai na lei, dá uma lida na lei, né? Eu lembro tu falando, né, na revisão, prof, cai consignação em pagamento, tu não lembra, vai no 539 lei que tu vai conseguir fazer os pedidos, né? Eu lembro tua prof falando isso na revisão, tá? Então, é que a questão é a seguinte, na hora tremeu a perna, né? Eu imagino, tremeu a perna, que aquele que sabia estruturar também ficou nervoso, né? Identificar É, acabou sendo não sendo tão, e- botou assim, identificar foi fácil, difícil foi fazer. Não colocaria fácil, mas assim, o pior com certeza foi fazer. gente, assim, ó, é natural, tá? A gente não tá aqui e eu sei que não é o momento, tá? De a gente ficar, nós demos isso, porque daí a pessoa diz, poxa, sim, deu, mas eu não consegui fazer, e daí, né? Por quê? Porque é a questão sentimental, é a questão da ansiedade, é a questão do nervoso. É quando alguém vai lá e diz, sim, era barbada, era fácil, e a pessoa diz, tá, mas eu não consegui fazer. Para mim não foi fácil, para mim não foi uma coisa tranquila. Então, assim, ó, a gente entende o lado de vocês, tá? E nós estamos aqui, eu mandei já isso para todo mundo, já publiquei isso. Nós estamos aqui do lado de vocês, tá? E eu, particularmente, não acho que seria justo cobrar mandado de segurança na prova de segunda fase, gente. Sinceramente, uma RT, uma contestação, um RO cobra muito mais conhecimento de vocês que o mandado de segurança. O Prof. Luiz brincou até, pode falar aí da peça sozinho que eu não apareço. Por quê? Porque não tem conteúdo em Não, direito e material, né, outra Prof. Luiz? coisa, É esse só exame questão teve 2 semanas a menos, né, de estudo. Então, com 2 semanas a menos, tu botar uma peça inusitada, bota uma peça inusitada numa edição que tu tenha muito tempo para estudo. Essa edição teve 2 semanas a menos, que isso também foi um motivo que prejudicou os alunos, né? 2 semanas a mais de estudo, tu consegue ver muita coisa, né? E assim, ó, a gente não tá aqui para dizer que a prova foi o que a gente imaginava, não, a gente tem que ter humildade para dizer, não era a nossa aposta. E não era de nenhum professor de cursinho, e não era de nenhum estudante também. Mas teve alguém que chutou. Bom, alguém sempre vai ter que chuta, gente. A gente comentou isso com vocês. Sempre vai ter alguém que vai lá e vai chutar numa coisa inusitada e talvez um dia caia. A gente falou isso para você. E assim, ó, preciso deixar claro, eu não acho que essa aqui seja a prova que deveria ter sido aplicada para vocês. Por quê? Porque o mandado de segurança aqui cobrou o que conhecimento de vocês? A estrutura do mandado de segurança e perícia, basicamente. O conhecimento processual sobre perícia. Ponto. E olha o que se cobra numa reclamação, numa contestação no RO. Se cobra um monte de direito material, jornada, estabilidade, ou seja, tantas coisas que poderiam ser cobradas de vocês e que eu sei que vocês estudaram, né? Então, assim, de fato, tá aqui registrada a nossa indignação, pessoal, e a gente já falou isso muitas vezes, tá? Isso não era o que a gente esperava. Eu esperava uma peça que cobrasse conhecimento técnico de vocês, que vão ser advogados, e já são, é só uma questão de tempo. Então, um advogado trabalhista, gente, vamos falar do nosso dia a dia. Não é uma peça que eu tenho que fazer todo dia, né, Luiz? Não sei tu, mas não é uma coisa que tem que fazer todo dia, né? É Uma uma por coisa assim, ó, ano, bem pouco uma provável que a gente por ano e olha lá. e olhe lá, os juízes estão cada vez mais atentos a isso, que eles não podem cobrar honorários antecipadamente. Então, assim, ó, isso aqui era até mais comum há um tempo atrás, agora que está expresso na lei, que tem OJ, o juiz não faz, não é todo juiz que faz isso. Tem um juiz maluco lá, tá lá, que faça? Tem, mas não é uma coisa assim, ó, rotineira, todo escritório, todo dia tá fazendo. Agora, reclamação, contestação e RO, todo dia a gente tem que fazer. Então, era muito mais justo cobrar essas peças de vocês, tá? Mas aí o que eu também tenho que dizer, e aqui eu falo não só no sentimental, eu falo na questão racional. Tinha previsão no edital? Tinha, tá? A gente tinha previsão no edital. Então, vai anular porque é um mandado de segurança? Não, por esse motivo não, tá? Porque foi uma peça inusitada, então tem que. Não, gente, estava no edital, tanto que a gente trabalhou no curso. Claro, e aqui eu já falo a público, é óbvio que a gente não trabalhou assim, ó, 50 exemplos de mandado de segurança. Por quê? Porque nunca tinha caído como peça, né, gente? E aí é uma coisa racional. A gente tinha, sim, a estruturação da peça, a gente tinha modelo, enunciado com peça resolvida, mas é óbvio
que a gente não ia ficar 10 aulas trabalhando uma coisa que nunca tinha caído, né? E isso, se eu trouxesse, imagina se eu trouxesse, se eu esgotasse o conteúdo de mandado de segurança, de todas as peças inusitadas, vocês não iam ter tempo hábil, vocês iam estudar manhã, tarde e noite e ia faltar tempo para estudar. Não tem, é humanamente impossível, né? Então, assim, é uma questão de racionalidade estatística. A gente tem que ver, tem que trabalhar, tem que explicar, mas a gente também não pode se ater de uma forma tão demasiada naquilo que nunca tinha sido cobrada e esquecer do básico, né? E não trabalhar o básico, que era o que normalmente caía. Claro, a partir de agora a gente está com o pé atrás mais do que nunca com a banca, né? E quem está perguntando se no próximo exame a gente vai remodelar o curso, é óbvio que vamos, né? A cada exame a gente senta e vê, ó, como é que está o perfil da banca agora. Então nós vamos repensar em algumas coisas que a gente vai ter que, não que a gente não estivesse fazendo, porque a gente fez tudo e quem é aluno do curso sabe que nós fizemos, mas que a gente vai ter que ainda dar uma atenção maior ainda para ficar atento a essas novidades que a banca está vindo trazendo aí. Exato, tá? Perfeito, prof. É isso mesmo, tá? Inclusive, o aluno estava falando, 2 exames atrás caiu o mesmo exemplo numa questão. Sim, que foi uma das questões que a gente resolveu ao vivo na aula 5, tá? Então, mas vamos lá. Prof, eu acho que seria isso, né? A gente já estava colhendo as principais dúvidas, a gente sanou as principais dúvidas. Como fica a repescagem? A gente não sabe, não sabe se vai anular, não sabe como fica a repescagem, tá? Então nós temos que aguardar. O que a gente pode, o que a gente pode tranquilizar vocês é o seguinte, pessoal. Primeiro, ó, o prazo para inscrição na repescagem é depois do resultado. Então não é nada agora, tá? Não precisa se preocupar agora onde é que eu me inscrevo? Calma. Primeiro vamos ver como é que vai ficar essa prova. Segundo, é depois do resultado que vem o prazo para repescagem. O que a gente recomenda é que quem já estava na repescagem, que quiser fazer a inscrição para o 37º exame para a primeira fase, faça e aguarde para pagar o boleto depois que tiver uma definição, tá? Porque isso sim, depois passa o prazo da inscrição da primeira fase, aí sim, né, daí pode ter um prejuízo. Então, faz a inscrição. E o curso de repescagem, ele já está disponível. E quem é aluno do curso da edição 36, né, vai ter aí o curso estendido até que se tenha uma definição sobre isso, tá? Então, a gente está esperando uma definição e até lá o curso está liberado. Quem quiser estudando, né, vai poder fazer esse estudo. Então, certo, tá, gente? meus queridos, a live vai ficar salva. Nós vamos subir também aqui no Insta e nós vamos subir também para o Mundo Mágico da CLT, para caso alguém queira acompanhar, tá bom? Prof, mais uma vez, muito obrigado pela live. Acho que é a última de hoje, né? Por hoje chega, né? Por hoje chega. Por hoje. Chega, né? Então tá. Tchau, tchau, prof. Até mais. Tchau, tchau.